Olá, estamos falando hoje aqui no Espaço Online sobre câncer, diagnóstico precoce e tratamento com o Dr. Ricardo Caponera, oncologista da Clínica de Oncologia Médica. Eu queria dedicar esse bloco a tratamento, novidades inclusive, para tratar o câncer, os diversos tipos, mas vamos abrir falando sobre uma preocupação muito grande, que é o remédio Elspar, que trata a leucemia linfóide aguda. Cerca de 3 mil crianças são tratadas por ano, são diagnosticadas com um problema, e a fábrica, que não é no Brasil, fechou as portas. Quer dizer, nós temos aqui tratamento para 6 meses apenas no Brasil. A empresa que comercializa já anunciou isso. O que fazer, já que esse remédio não tem substituto no nosso país? Como é que o senhor está vendo essa situação? Bom, a gente passou por isso várias vezes na medicina, não só na oncologia, mas outras áreas terapêuticas, porque, infelizmente, a indústria farmacêutica é uma indústria capitalista que visa lucros, né? Então, esses remédios muito antigos acabam ficando defasados em relação ao preço, acabam custando relativamente pouco, esse remédio é um remédio relativamente barato, né? Pedem a patente e ninguém tem interesse de produzir, né? Porque o lucro que é de vender eles é uma população pequena de pacientes que usa, como você falou, no Brasil, 3 mil pessoas. Você não é um remédio para 3 milhões de pessoas. Uhum. Então é um grupo pequeno de pessoas que vai usar o remédio que tem um baixo custo e que muitas vezes não compensa a produção, né? E a indústria capitalista está produzindo alguma coisa. Você precisa manter uma linha de montagem, manter uma linha de distribuição para uma coisa que não dá lucro para você, ela simplesmente desiste de fazer, né? Então a única situação para isso é que, nessas circunstâncias, os governos assumam esses remédios. Eles estão conseguindo com muita frequência nos Estados Unidos, tem pelo menos uns 15 medicamentos nessa situação, que aí o governo precisa assumir essa produção, ou que ache algum laboratório menor que tenha condição de produzir. Essa é a solução mais imediata. Com esses remédios não tem mais patente, eles não têm proteção comercial de não pode copiar. Esses são remédios antigos que estão de patente livre. Basta que alguém tenha interesse, de fato, de comercializar esse tipo de medicação. Agora, tudo isso precisa ser feito com uma rapidez incrível, né? Não, na verdade, isso devia ser previsto. Exatamente. Né? E que esses remédios, que começam a custar muito pouco, né? E que a indústria não tem interesse de substituir, que alguém produza no lugar disso. Quer dizer, esse é o papel do governo, ou que envolva alguma indústria que faça isso, né? Mas hoje você vê, a gente tem muita cópia de remédio, muito remédio genérico, né? Mas todo mundo quer fazer cópia do que custa caro, né? Todo mundo quer fazer cópia da bolsa Louis Vuitton, né? Ninguém quer fazer cópia da bolsa da 25 de março. Quer dizer, as pessoas querem fazer cópia das coisas caras porque dá mais retorno, né? Então essas coisas que custam muito pouco, nem a indústria de cópia não tem interesse em fazer uma cópia disso, porque é muito barato, né? Então perde o interesse comercial nisso. E a solução científica seria, de um remédio que é tão antigo, talvez a gente pudesse ter pesquisado alguma coisa que pudesse ser tão boa quanto ou igual isso, né? Só que pesquisar hoje uma coisa que seja tão boa ou igual demanda muito tempo, porque vou ter que fazer um estudo clínico, vou ter que comparar os resultados. Então a solução mais imediata é, já que é uma droga que não tem patente, né, não é nenhum remédio difícil de produzir, tem coisas muito mais sofisticadas sendo produzidas, que o governo pegue o Biomanguinhos, que pegue uma indústria nacional que tenha essa capacitação e que produza essa substância. Bom, em relação ao tratamento para o câncer hoje, ele mudou muito, houve uma evolução nesse sentido, na visão do senhor. Vamos falar que quimioterapia é um tratamento burro, né? Porque ele resolve o câncer, ele vai lá e mata, destrói a célula, mas ele destrói todas as outras, quer dizer, o paciente fica extremamente debilitado. Ainda é assim? Não, as coisas têm mudado muito rapidamente. Eu digo assim, eu já estou na oncologia há 25 anos, quando eu me formei, eu esperava 2, 3 anos por uma droga nova. Hoje tem 2 ou 3 drogas novas por ano entrando no mercado, aprovadas para a gente usar, né? Então a velocidade aumenta muito em relação à aquisição de novos medicamentos. A gente ainda precisa dos remédios burros. A quimioterapia ainda não foi erradicada, a gente ainda tem muito uso para a quimioterapia e graças a ela a gente tem conseguido curar muita gente, né? O Genequina é um exemplo disso, que ficou curado, a Dilma é um exemplo disso, que usaram os remédios novos, mas também com quimioterapia, né? Mas a gente tem hoje toda uma série de drogas chamadas, a que a gente apelidou de inibes e MABs, né, que são substâncias pequenas, inibidoras de pequenas enzimas dentro das células tumorais e anticorpos monoclonais contra alvos específicos, que aí sim eles selecionam quais são as células que têm aquele alvo e agem só naquele alvo. A vantagem disso é que é muito menos tóxico, porque eu tenho uma célula específica, mas a desvantagem é que eu não trato mais câncer de mama como um todo. Por exemplo, para mim usar, por exemplo, uma dessas drogas alvas, que agora está ficando disponível no SUS, que é o trastuzumab, que é uma droga anti-HER2, ela é muito específica, só contra essa proteína chamada HER2. Só que só vai agir nas populações dos tumores que têm essa proteína. E são só 20% das mulheres.
né, para os outros 80%, o remédio não funciona. Então, essa droga-alvo supõe que você tenha que ter o alvo. Então, por um lado, ela é muito boa, mas, por outro lado, tem que ter um alvo para cada tipo de tumor. E hoje a gente não trata mais câncer de mama, hoje trata pelos alvos disponíveis. A mesma coisa com câncer de pulmão. Hoje eu sei que se o paciente tiver uma mutação de um gene, de um cromossomo específico, ele responde muito melhor ao remédio chamado erlotinib ou gefitinib do que a quimioterapia convencional. Mas esses dois remédios só vão funcionar nessa população de pacientes que tem essa mutação específica de um gene que codifica uma proteína. Entendi. Então, eu tenho remédios hoje mais inteligentes, mas que nunca vão tratar o câncer como um todo. Muito pelo contrário, que vai subdividindo cada vez mais ainda os pacientes. Hoje estão, câncer de mama, a gente subdivide pelo menos 5 tipos distintos, câncer de pulmão pelo menos 7 tipos distintos. Então, a gente está subclassificando as doenças de acordo com esses alvos que as pessoas têm. Agora, isso não quer dizer que seja menos tóxico. Mesmo as drogas novas, elas não têm a toxicidade da quimioterapia tradicional, ou seja, não cai mais o cabelo, não tem mais grande parte dos efeitos colaterais que a quimioterapia tinha, mas elas ainda têm efeitos colaterais. A gente ainda não arrumou o remédio atóxico, né? Mesmo essas drogas o mais eficientes e mais seletivas possíveis, ainda tem algum padrão de toxicidade diferente do convencional, diferente da quimioterapia, mas ainda tem um certo padrão de toxicidade. E onde entra a radioterapia no tratamento? A radioterapia entra como um complemento, um adjunto. A gente hoje, na verdade, a grande vantagem do câncer é ele cura mais pessoas quando ele pode ser multidisciplinar. Então a gente ainda depende de cirurgia, né? A gente não abdicou de operar câncer de mama, de operar o câncer de intestino, a cirurgia ainda é uma parte importante. E a radioterapia entra como um tratamento loco-regional, ela é feita numa determinada região do corpo, geralmente com um complemento à cirurgia para erradicar o tumor naquela área irradiada. Então, é diferente da quimioterapia, que é um tratamento que trata o corpo inteiro, a gente tem um tratamento sistêmico, a radioterapia é um tratamento localizado. Então, ela vai aonde o bisturi do cirurgião não pode chegar, mas ela ainda tem um limite de físico, que é o limite do campo de radiação, que não é o que acontece na quimioterapia, que trata o corpo como um todo. Então, na verdade, você não pode escolher ou químio ou rádio, mas muitas vezes usa a combinação dos dois, né, de químio, rádio e cirurgia, ou até os 3, para conseguir destruir o tumor da forma mais adequada possível. Como é que nós estamos em relação a índices de cura? No Brasil, a gente está um pouco atrasado com o resto do mundo por causa do diagnóstico precoce, que no Brasil não é tão fácil assim, né? Mas hoje os centros de excelência no mundo curam em média 60% dos pacientes, né, de todas as doenças em geral. Algumas doenças, por exemplo, câncer de próstata, é eventualmente curável em 100% dos casos, desde que você faça o diagnóstico precoce. Câncer de mama, a chance de cura do estádio clínico 1 é 95%. Se tiver um tumor menor que meio centímetro, a chance de cura é 98%. Ou seja, então, assim, para algumas doenças a chance de cura é muito maior, mas para tumores de pâncreas, mesmo os pequenos, a chance de cura ainda não é tão grande. Então, a gente tem desde tumores muito curáveis, como próstata, mama, linfoma, coisa diagnosticada precocemente, mas ainda grupo de tumores como pulmão, fígado, rim, que mesmo diagnosticado precocemente, o tratamento ainda não é o mais adequado como a gente gostaria que fosse. Mas, em geral, se você pegar todos os pacientes com câncer, a chance de cura hoje é mais da metade dos pacientes. Por enquanto, um bom índice, né? Um bom índice. Não dá para falar que está tão ruim, não, né? Para algumas doenças está muito bom. Quanto mais a gente fizer diagnóstico precoce, melhor esse número. Né? Com certeza. Essa é a tendência. Em relação à doação de medula óssea, aos bancos, às pessoas que se dispõem aí a ser doadoras de medula óssea, por que é tão difícil achar compatibilidade, por exemplo, aqui no nosso país? Não é no nosso país, é difícil a compatibilidade porque assim, não tem duas pessoas iguais, né? Pessoa totalmente compatível é um irmão gêmeo idêntico seu. Nós sermos tão miscigenados, isso piora um pouco a situação? Sim, com certeza. Você tem uma mistura muito maior de genes. Né? Então, quanto mais homogênea a população é, maior a chance de achar alguém mais parecido com você. Então, colônias pequenas têm muito mais semelhança entre si do que um país como o nosso, que tem genes asiáticos, de escravo, de índio, né? Então, acho que isso com certeza dificulta, mas é um problema difícil em todo lugar. Quer dizer, não é que é fácil para os americanos acharem, para os japoneses acharem. Porque quanto mais parecido for, menos reação diversa você tem com o transplante. Né? Então, sempre é difícil. Então, a única forma de você conseguir superar essa barreira é conseguir muitos doadores e conseguir um banco de dados extremamente ágil para achar no banco de dados quem são esses potenciais doadores. Nós estamos engatinhando ainda nesse sentido? Já melhorou muito do que a gente foi 10 anos atrás. Hoje tem uma estrutura muito bem feita com relação a isso, mas ainda tem poucos doadores de medula ainda. Olha, eu agradeço muito aqui a participação do Dr. Ricardo Caponera, oncologista da Clínica de Oncologia Médica. Uma ótima tarde e boa semana para o senhor. Muito obrigada. Você também, Patrícia. Você obrigada pelo carinho e pela audiência. Continue conosco aqui na Jovem Pan Online.